E eu acho que é por isso que o Leonardo Mol entrou no estúdio aqui agora, Mol. Exatamente, Silvio, trazendo alguns bastidores em relação a Fernando e os motivos. Mais motivos que levaram o jogador a rescindir o seu contrato com o Internacional, porque tu já disse nas manchetes, nos destaques iniciais, sobre uma declaração do jogador, uma entrevista à ESPN, onde ele cita uma certa precipitação por parte da direção colorada nesta rescisão, que entende que já estaria apto a jogar, pelo menos ele acredita que em um mês ele está apto a jogar e retornar aos gramados, e eu fui atrás de mais informações em relação a esse processo até a rescisão contratual entre o Internacional e o Fernando. Só um detalhe, quando é que essa entrevista entra no ar? Sábado. No próximo sábado? É o programa Bola da Vez da ESPN, que é uma equipe que participa, quase uma sabatina, assim, né? Nos modos do Roda Viva, com uma personalidade do futebol. Bom, uma frase que chegou para nós aqui, que é do Fernando. Acho que a direção se precipitou. Creio que em um mês eu já tenha condições de jogar. Essa é a primeira frase que começa, evidentemente, a circular. Isso. Agora tu tá trazendo o desdobramento disso aí. Exatamente, porque a grande divergência neste período de negociações até a rescisão era de onde o Fernando faria o seu tratamento até a transição de retornar aos gramados para atividades junto com o departamento médico. Porque o Fernando estava convicto de permanecer em Goiânia. O Inter devia férias, não devia, mas daria férias aos jogadores por conta do calendário apertado em outro momento. O Fernando não tinha muito o que fazer por conta do tratamento conservador, não tinha como realizar atividades com o departamento médico, então foi liberado para ir a Goiânia passar, se não me engano, 30 dias junto com a sua família. E o Fernando queria seguir por lá por entender que não teria muita diferença seguir com o tratamento conservador em Goiânia, com a família, com médicos pessoais. O Internacional entendia que era necessário tê-lo em Porto Alegre até o período da transição por estar mais próximo do jogador. Porque era um cara muito importante, o Inter sempre contou com o Fernando como um pilar do time, um pilar da defesa, e por conta disso entendia que deveria tê-lo mais próximo nesse período de tratamento. As duas partes estavam completamente convictas, o Inter não liberava o Fernando para permanecer em Goiânia por de 3, 4 meses, e o Fernando gostaria de permanecer na sua terra natal por conta da temperatura, por conta das férias escolares de seus filhos, por conta de questões familiares, que aqui não cabe a mim trazer a nossa audiência, porque é uma questão da vida pessoal do jogador, mas por conta desses fatores, o Fernando, então tudo bem, os dois estão convictos, e eu perguntei, foi o Fernando que propôs a questão da rescisão? E o que me passaram, uma fonte muito boa em relação ao Fernando, me passou que foi um comum acordo. Desta forma, o Internacional e o Fernando, nenhuma das partes abrindo mão do seu desejo, optaram por uma rescisão contratual em comum acordo, mas por conta deste tratamento e onde o Fernando residiria até retornar à transição física, foi por conta disso que as partes optaram pela rescisão contratual. Impressionante isso. E o Fernando acha que voltaria a jogar agora em outubro, por exemplo? É a avaliação do jogador, né? A gente pôde, até a produção Leonardo Boff separou esse trecho, mas na ideia do jogador, em um mês ele volta a ficar à disposição. Qual foi a lesão dele? Um estiramento ligamentar no cruzado. Não era o LCA. Não, é o LCA, só que não é uma ruptura total. Não é rompimento, é estiramento. É uma ruptura parcial, o que tá muito próximo do estiramento, uma ruptura parcial, mas... E quando ele sofreu essa lesão, já houve uma previsão médica de que o tempo de volta seria 3 a 4 meses. Exatamente, e até é importante... Está sendo encurtado agora. Esse tipo de lesão passa por cirurgia ou é só fisioterapia? Tratamento conservador. Normalmente estiramento é isso, né? E na época é até interessante eu trazer uma informação que eu trouxe naquele período, porque existia uma previsão do Fernando jogar pelo menos uns 10 jogos até o fim da temporada, entre 5 a 10 jogos. O tempo passou, fiz o mesmo questionamento a esta pessoa, que voltou um pouco atrás e disse, agora não tem mais previsão, a situação tá um pouco complicada, o Fernando é um cara de mais idade, possivelmente ele só volte a jogar no ano que vem. Desta forma, o tratamento evoluiu, agora sem a pressão do Internacional, com o Fernando permanecendo em Goiânia, mais próximo da família, ele acredita que daqui um mês, no meio de outubro, ele volte a atuar. De qualquer forma, é algo bastante otimista até para a previsão inicial. Tá muito nebuloso isso aí. Eu acho que o Boff separou uma frase do Fernando nessa entrevista que vai entrar na ESPN no próximo sábado, mas tem uma frase do Fernando que a gente pode mostrar aqui no programa. Vamos lá? Na minha visão, acho que a direção se precipitou, né? E eu acredito que daqui a um mês eu vou estar apto a jogar. Outro jogador brigar por isso. Então o cara não quer bater de frente com o dirigente porque ele sabe que ele vai ser prejudicado. Cara, é impressionante.
Isso é um absurdo, gente. Tá muito nebuloso isso aí, cara. Meu Deus do céu. Tá muito nebuloso. E a direção do Internacional não conseguiu administrar essa situação. Não é possível isso. O que eu tô entendendo é que o Inter mais rescindiu com ele porque não aceitou que ele voltasse pra lá. Terra dele do que pela lesão. Cara, por favor, isso aí não pode ser tão difícil de administrar. O que tu não pode é perder um jogador, especialmente se tu tem a informação de que ele ainda poderia jogar mais umas 10 partidas, olha só, não é qualquer jogador. Eu nem tô falando de qualidade, tô falando assim de comportamento, né? Não é o cara ali que, o cara já te dá problema no dia a dia, que é ir pra terra dele ainda, esse cara nem vai se recuperar direito. Sim. Não, esse é um cara que tu confia, que ele vai fazer a recuperação e vai voltar bem. Tá, mas olha só, gente, será que o médico que atendeu o Fernando, ele fez uma previsão diferente daquela feita, porque a previsão de 3 a 4 meses e, por consequência, só no próximo ano foi feita pelo DM do Inter, né? Mas 3 a 4 meses, naquele período, não colocava em 2026. Daí o Fernando se machuca. Ele se machuca antes, no último jogo, pelo último jogo antes do Super Mundial, em junho. Então, a previsão inicial era, de fato, até outubro. Julho, agosto, setembro, outubro. Tá, então realmente o Inter poderia tê-lo mantido, né? Mas foi o que eu disse. Depois, com algumas semanas passadas, eu conversei com uma pessoa próxima ao Fernando que me disse que não existia mais uma previsão. Que existia sim a possibilidade de um retorno só em 2026, porque... Uma pessoa próxima ao Fernando? Sim, Será que é tão próximo assim? Se o Fernando deu uma entrevista e vai sair no sábado dizendo que... Mas isso faz alguns meses já. Sim. Essa conversa que eu tive com essa pessoa. Sim. E naquele momento não existia uma previsão. Sim, mas há quanto tempo o Fernando foi para lá? Um mês, durante o Super Mundial. Durante o Super Mundial, o Inter aproveitou e antecipou as férias do Fernando. Super Mundial logo depois. Enfim, digamos que foi no fim de julho. Tá, mas ali ele já estava em tratamento. Ele estava. Já estava correndo aquele prazo de 3 a 4 meses. Sim. Então o Inter, de fato, poderia ter negociado com o Fernando. A frase que eu recebi... Liberamos, vai para lá e vem depois, né? A frase que eu recebi, eu vou ler aqui de forma 100% correta. Eles não tiveram a paciência que o Fernando queria, ele não é qualquer atleta. Porque o Fernando, em determinado momento, talvez aí eu não tenho essa informação, é mais um sentimento. O Fernando, com a cautela, sabendo a idade que tem, cogitou voltar só em 26. Sim. E aí, então ele queria um tratamento mais conservador. E aí, por conta disso, o Inter talvez não tenha tido a mesma paciência de deixá-lo com a sua família, permanecido na sua terra natal e depois voltar a Porto Alegre. Essa foi a grande divergência que acabou incomodando o ex-volante do Inter. Que história nebulosa é essa? Ô, Silvio, eu lembro na época em que houve a liberação do Inter, né? A rescisão, né? Sim. Que ele rescindiu o contrato, sim, né? Eu lembro de alguma coisa atribuída ao D'Alessandro, talvez o Mol tenha isso também, em que o D'Alessandro dizia, não, é que se a gente abrir uma exceção para o Fernando, vai ter que abrir para todos os jogadores. Porque está um tratamento igual ao que daria a outros jogadores. Isso é errado, né? Eu também acho errado. O Fernando merecia um tratamento diferente. Por exemplo, os jogadores, cada um ganha um salário. E é do jogo, porque cada um tem uma carreira, cada um tem um nível, sabe? Cada um é tratado de uma forma, de acordo com postura, comportamento, história... Olha aqui, do jogo. E essas são as questões que uma direção precisa administrar. E a direção do Internacional, que simplesmente não se manifesta, não fala. O D'Alessandro não fala. Tem mais uma questão, então, agora para o Internacional responder. Já tem duas no dia de hoje. De novo, a invasão lá de torcedores hoje pela manhã no centro de treinamentos do Internacional. E agora, para fechar a tarde, essa do Fernando. Tem duas questões para o Internacional responder, mas o Inter não responde. Mas isso que o Benfiquinha traz aqui do D'Alessandro é como se fosse o réu confesso, né? Ele mesmo está dizendo que o motivo. Não dá porque ele teria que voltar e se abre pra um, tem que abrir pra todo mundo. Cara, é o Fernando. É o melhor jogador do time. Todos os jogadores compreenderiam, né? Pô, óbvio. Qualquer jogador compreenderia. No Grêmio aconteceu isso, o Bright White foi pra Dinamarca, o Soares foi pra Espanha, acho que o Diego Costa chegou a viajar também quando lesionou. É do jogo isso. O Vilhaçante agora viajou também. Tem um negócio, cara, operar. No futebol que tem que trabalhar, que é o seguinte, que é a política de redução de danos, isso aí é pra vida, né? O que é uma política de redução de danos? É tu estabelecer em tudo que tu faz relações custo-benefício. Sempre uma pergunta ela tem que pairar sobre a cabeça de dirigente, que é a seguinte: vale a pena? O que a gente brinca, o Bruno, compensa?
É sério? A nossa resposta é não, né? Exatamente. Não está compensando. Gente, o substituto buscado pelo Internacional para a vaga do jogador que daqui a um mês, segundo o próprio, estará apto para jogar, é o Richard. Vocês viram o Richard jogar? A gente viu o Richard jogar. A diferença do Richard para o Fernando é uma diferença que praticamente separa os dois por profissão. O esporte que o Fernando joga não é o esporte que o Richard joga. Desculpa, não é, gente. Não é. Eu vi os dois jogar e não é. Então, o Internacional, mais uma vez, avaliou muito mal um jogador no momento em que o Inter não estava tanto em crise assim. O Inter achou que depois da volta do Mundial podia passar pelos dois, né? Fluminense e Flamengo, e a parada foi péssima para o Internacional. O Fernando era fundamental. Óbvio que ele não jogaria contra o Fluminense e o Flamengo, porque é o período que ele ficou afastado. Mas se é um jogador que daqui a um mês estará apto, talvez o projeto de convencimento para que o Fernando seguisse no clube na próxima temporada, mesmo com 38 até 39 anos, deveria começar por aí. Mas aí... O Fernando fica com 38, 39, ele joga mais que os guris de 26, 27. Mas cabe uma vírgula, é importante a gente estar atento a tudo que o MOL falou. Previsão inicial, 3 a 4 meses, ou seja, poderia retornar em outubro. Só que houve um novo diagnóstico de quem? Pelos médicos do Inter, né? Não, pelo que me parece, esse segundo diagnóstico foi até do Fernando. Porque quando eu recebo a frase, eles não tiveram a cautela que ele queria, sim, me parece que quem queria um tratamento mais conservador era o Fernando. Essa resposta foi dada de alguém do Internacional para ti? Não, de uma pessoa muito próxima do Fernando. De uma pessoa próxima do Fernando? Sim. Porque, cara, é impressionante isso. O próprio Fernando também tem que explicar mais pois isso aí, essas questões, isso. estes detalhes aí, sabe? Esses detalhes de que daqui a pouco queriam um tratamento mais conservador, daqui a pouco ele surge com a informação de que daqui a um mês estará de volta. Me lembra o Romário na Copa do Mundo, sim, que estará recuperado durante a Copa, sim, do Mundo, esse tipo de coisa, e não quiseram lá em 98, né? E não deixaram. Então, tem muitos detalhes a serem realmente esclarecidos, inclusive da parte do Fernando, mas especialmente da parte do Internacional. É que a direção do Inter, ela merece todas as críticas, né? Sim. O estado atual do Internacional, dentro do campeonato, financeiramente, o Inter tá delicado. A situação do Inter. Então a direção, que é a grande responsável, merece todas as críticas. Agora, é preciso que a gente também veja se o Fernando não está se precipitando ao acreditar que em um mês já estará de volta. É outubro. Eu sei, mas ele mesmo teria dito que talvez a recuperação, quando ele rescindiu com o Inter, a alegação dele era de que talvez se estendesse mais e aí seria só o Mas não é um jogador que merece esperar o tempo que for para o ano que vem talvez para tratar. Mas ele tá perto dos 40. Gente, o Fernando jogando não lembra um jogador veterano. O Fernando jogando é um cara de muita vitalidade, de super inteligência, ele faz gols em bola alta. Não rompeu o ligamento. Porque quando assim, tem rompimento de ligamento, é complicado, saber a real, ele cara. Não rompeu. Sabe o que eu sempre tive na cabeça? Sempre tive na cabeça, e vou dizer aqui, um erro meu talvez, mas ingenuidade minha, pra mim sempre essa relação foi um pedido do Fernando. Pra mim sempre tinha sido isso. Um pedido do Fernando, porque eu imagino que um dirigente... Ninguém ia imaginar que o Inter não quis permanecer com o cara. Um dirigente do Internacional, observando que foi esse jogador, e foi um jogador que... E é um jogador que faz muita falta. Eu sei que ele não teria condição pra jogar agora, mas é um cara que tu espera pra um projeto futuro, mesmo que ele beire os 40 anos, porque ele não parece ter 40 anos pra jogar. Hoje é diferente essa relação. Esse cara é no mínimo um bom reserva pro ano que vem. Eu vejo ele como um cara com condição de ser titular. Eu tô pegando o mínimo. Digamos que o Inter contrate um primeiro volante com vigor e qualidade.